Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um estudo da lição de Esdras e Neemias. E hoje nós chegamos à semana número 10 e você é o nosso convidado para estudar o tema Adorando o Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você, professor, você, professora, você, amigo inscrito aqui no canal, pelo seu apoio na divulgação desses vídeos. Nós não conseguiríamos chegar até aqui se não fosse você. Você que compartilha com o grupo da família, com o grupo da igreja, que envia para os amigos, você que deixa o seu comentário, você que ajuda a impulsionar esses vídeos nas redes sociais. Como você já notou, nós não fazemos uso da propaganda do YouTube antes dos vídeos e por isso o YouTube não tem muito interesse no nosso vídeo porque nós não geramos receita para a plataforma. Por isso nós dependemos de Deus, é claro, e de vocês para divulgar, para ampliar, para mostrar a outras pessoas o material, o nosso estudo da lição e tantos outros assuntos que debatemos aqui. Nosso muito obrigado e eu peço que vocês continuem fazendo isso, deixando comentário, compartilhando, apertando o botão gostei para mostrar ao YouTube que esse é um conteúdo relevante e que ele possa de algum modo ajudar a impulsionar os vídeos também. Vamos então entrar no tema da lição, adorando o Senhor. E professor, a primeira coisa a se fazer aqui é definir a adoração. Por quê? Porque cada um vai ter na sua mente um conceito de adoração. Para algumas pessoas adoração é cantar, né? Ou para outras adoração é se ajoelhar. Mas cantar e orar fazem parte do que é adoração, mas a adoração não está reduzida a apenas essas duas práticas. A adoração é tudo aquilo que você faz ou que você deveria fazer para um ser chamado Deus. Todas as coisas que devem ser feitas a Deus é o que nós chamamos de adoração. Agora, quando você faz todas essas coisas a um outro objeto ou a uma outra pessoa, nós não chamamos de adoração, nós chamamos de idolatria, porque essa outra pessoa substituiu o lugar de Deus. Então, o que é adoração? É o primeiro lugar nas nossas afeições e serviços, ok? O primeiro lugar nas nossas afeições e serviços. Nenhuma outra pessoa ou nenhum outro objeto podem receber esse direito supremo. A adoração é tudo aquilo que você faz ou deveria fazer para a pessoa de Deus. E aí nós incluímos cantar, orar, nós incluímos o comportamento do ser humano, a ajuda ao nosso próximo, nós incluímos também os nossos dízimos e as ofertas, porque nós estamos mostrando a quem nós servimos, a quem nós estamos submissos, a quem nós seguimos. Então, existem dois poderes disputando a nossa adoração: o dragão, a antiga serpente Lúcifer, e Jesus Cristo. Qual dos dois estilos de vida você manifesta? Pelo seu estilo de vida, pelo seu comportamento, você está dizendo qual dos dois senhores você está servindo. Adoração é conferir a Deus o objeto supremo dos nossos serviços e da nossa adoração, do nosso culto, das nossas afeições. Então fizemos essa definição, firme isso com sua classe, não somente hoje, mas no sermão, para sempre. Nós sofremos uma crise na igreja cristã moderna sobre a adoração. Às vezes a adoração não está sendo conferida a Deus, mas ao homem ou a algum objeto. Deus não está no centro mais da vida das pessoas. Por isso é importante você levantar a definição, o conceito de adoração com a sua classe, com a sua igreja. Parte de domingo, cantando os cânticos do Senhor. Lê Neemias 12, 27. Observe algumas palavras-chave que revelam como eram a adoração e o louvor do povo. Como você os descreveria? Acompanhe comigo aí na tela. Verso 27, na dedicação dos muros de Jerusalém. Então veja aqui, Esdras havia lido a lei, eles haviam feito um reavivamento, que seguiu-se uma reforma, e agora o muro estava concluído e eles fariam agora o serviço de inauguração dos muros. Então, olha, o povo procuraram aos levitas de todos os seus lugares para
fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Essa sequência vai aparecer ao longo de toda a Bíblia quando se fala de música, quando se fala de louvores, e mais para frente eu gostaria de destacar uma observação sobre essa ordem dos instrumentos musicais, dos cânticos, do Senhor. Por enquanto, nesse texto, vamos destacar aqui a alegria e o louvor que eles manifestaram, pois o louvor do templo deveria ser belo e executado profissionalmente. Olha aqui, isso nos faz um desafio para os músicos, os cantores, os instrumentistas, a estudarem música, a aprenderem a ler partitura, a se empenharem para oferecer o melhor a Deus. Pergunta 2. O que 1 Crônicas 25, 6 a 8 nos ensina sobre a centralidade e a importância da música na adoração? Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor. Então, primeiro detalhe aqui, os pais estavam juntamente com os filhos e os pais dirigiam os filhos. Não era uma coisa assim, só os velhos, só os adultos, só os jovens, não. A adoração a Deus é uma adoração em família, não algo compartimentado, e há uma hierarquia, como você vai ver no verso. Agora segue a sequência dos instrumentos, olha, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Veja agora, os líderes, eles também prestavam contas a quem? Ao rei. Verso 7, o número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Mais uma vez aqui a referência ao treinamento profissional dos músicos. Eles eram instruídos no canto do Senhor. Não estavam simplesmente improvisando, vamos cantar sem ensaio. Eu sou músico também e muitas vezes somos tentados a fazer isso, mas a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Precisamos ensaiar, dedicar, nos esmerar. Olha, todos eles mestres, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. Era de 288. Verso 8, deitaram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Olha que coisa incrível isso aqui. Ninguém ficou escolhendo, eu vou fazer o solo do tenor aqui, que ele é um solo bonito, eu fico em proeminência. Não, eles deitaram sortes. Quem é que vai tocar o piano, que é um instrumento muito grande, é um instrumento que possui ali um som que completa bastante o momento? Eu vou, não, sou eu que vou, não, olha, eu vou chegar mais cedo porque eu vou tocar o piano, não quero deixar ninguém, não quero compartilhar o instrumento. Não era esse o espírito. Olha, vamos louvar ao Senhor. Se eu puder pelo menos aqui abrir as janelas da igreja, eu já estou louvando ao Senhor. Eu estou feliz porque o trabalho do diaconato também é um louvor ao Senhor. Se eu puder recolher as ofertas, se eu puder limpar a casa do Senhor, tudo isso é um ato de adoração. Então veja aqui a ideia, a humildade trazida. Tiraram sortes para designar os deveres, tanto do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Agora eu vou para os comentários da lição aqui, abaixo da pergunta 2. Durante os dias do rei Davi, foi organizada uma qualificada academia de música. Perceba que Davi fez uma grande reforma sobre música no templo. Tiago, onde é que eu encontro falando sobre isso? Vamos lá, esse texto não está na lição. 2 Crônicas 29 e 25, isso aqui é a base da reforma de música na Bíblia, que a lição está citando aqui. O rei Ezequias também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas. Olha a sequência dos instrumentos. E essa sequência vem aqui, vírgula, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então nós temos aqui 3 profetas. Davi era profeta, a Bíblia fala. Depois, Gade, o vidente do rei, e o profeta Natã. E quem é que falou com eles? Foram conselhos da cabeça deles? Não! Eles foram inspirados por Deus para realizar essa reforma. Veja o verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi. Que época era essa? Ezequias restaurando a verdadeira adoração, Ezequias restaurando a Páscoa em Jerusalém. E aí, o que eles fizeram?
olharam as normas da igreja, quais são as normas do templo, quais são as orientações dos profetas. Nós não podemos fazer aqui o louvor a Deus de qualquer maneira, precisamos buscar as orientações do profeta. E então foram lá para as orientações que Davi, Gade e Natã realizaram. Isso aqui era quase 300 anos depois de Davi, mas eles foram lá buscar qual eram as orientações. As orientações dos profetas, elas devem persistir ao longo da história. Não podemos dizer, isso aqui era só para os dias de Davi, isso aqui era para os dias de Gade. Não, este mandado veio de quem? Do Senhor, ok? Verso 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. 27. Deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, os cânticos foram entoados logo após o sacrifício, e sacrifício e adoração, isso aqui é parte de quarta-feira. Vamos trabalhar essa base, esses textos aqui, nós vamos abordar praticamente toda a lição, depois fazemos os complementos. Outro detalhe aqui, que está na parte de Neemias 12, ali a parte de terça-feira, olha só o que está dizendo ali, Neemias 12, verso 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo uma mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. 32. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá. Agora onde eu queria chegar, no verso 36. Com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, e adiante deles. Então perceba que a reforma de Davi, a reforma musical que Davi fez, foi seguida nos dias do rei Ezequias, e agora Neemias faz questão de registrar que eles também estavam seguindo os mesmos procedimentos, a mesma organização. Nós precisamos agir de maneira organizada no culto a Deus. E olha aqui, os instrumentos de Davi, homem de Deus. Veja que interessante. Tiago, eu gostaria de estudar mais sobre essa reforma musical de Davi, sobre os instrumentos da Bíblia. Então faça o seguinte, procure ali a Revista Adventista, publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Tiago, qual edição? A edição de dezembro de 2009. Coloco na tela aí para você. É um artigo do pastor Oséias Moura. Pastor Oséias Moura, ele é professor de teologia, ele é doutor em teologia, ele escreveu o artigo intitulado Instrumentos de Percussão na Música Sacra, onde ele comenta ali sobre a música na Bíblia, sobre a reforma de Davi. Tiago, mas isso aqui são apenas 3 páginas, eu gostaria de muito material, eu gostaria de me aprofundar no assunto da música, e não é possível aqui nos aprofundarmos na lição. O que eu leio? Sugeri aqui para você, Manual da Igreja. Porque eu leio o Manual da Igreja, veja aqui, ó. Durante os dias do rei Davi foi organizada uma qualificada academia de música. E a lição faz a pergunta, qual era o propósito dessa organização profissional? Evitar o erro de Caim, ok? Deus pediu uma adoração, um sacrifício, Abel ofereceu de acordo com o que Deus pediu, Caim ofereceu de acordo com o seu gosto. O que deu? Deu errado, Deus não aceitou. Então você já leu o que o Manual da Igreja fala sobre música? Não. Poxa, isso aqui é o documento oficial da igreja, votado ali pelos 2.500 delegados que de 5 em 5 anos comparecem à Associação Geral. Esse manual, ele é aplicável para todo mundo, ele tem orientações preciosas sobre vários assuntos. Destaco aqui sobre os assuntos de música. Tiago, esse manual é impositivo, precisamos seguir? Mas é claro. Já pensou se o povo chegasse nos dias de Neemias e falasse assim, Neemias, mas nós precisamos seguir as instruções de Davi? Tem mais de 600 anos que Davi escreveu sobre isso. Nós vamos utilizar os instrumentos de Davi? Mas claro, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então aqui é um manual da igreja que veio por intermédio de orientação dos seus profetas Ellen White e também dos nossos líderes que sabiamente escreveram muitas orientações sobre música. Tiago, quero me aprofundar mais. Então vou citar isso aqui, um livro publicado pelo NASP Engenheiro Coelho, a editora lá se chama Unaspress. É do pastor e doutor Vanderlei Dornelas, Cristãos em Busca de Êxtase. Excelente material, muito bom também, viu? Agora vou mostrar um outro aqui. Música, Reverência e Adoração. Leandro Dalla.
O propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus? Você já sabe? Procure adquirir esses livros. Existem vários outros livros que você pode encontrar aí na internet, inclusive vou deixar alguns links abaixo da descrição desse vídeo para você pesquisar mais material. Nós temos o que Deus diz sobre a música, de Eurídice Osterman, e nós temos também o Cristão e a Música Rock, de Samuel Bacchiocchi. A Igreja Adventista produz muito material sobre música. Estude, porque para Deus oferecemos o melhor, ok? Vamos agora para a segunda-feira. Purificação. No primeiro parágrafo, a lição cita Neemias 12:30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas. Ou seja, antes que eles fossem servir, homens que já eram designados por Deus, antes que eles fossem ministrar ao povo, eles precisavam se purificar. O Antigo Testamento destaca a ideia de ser o quê? Diz a lição. Moralmente puro e limpo diante de Deus. O sacrifício, para ser aceitável, precisava ser de um animal tamim. O que era um animal tamim? Perfeito, sem manchas, sem rugas. Agora, Tiago, eu tenho tantos pecados, eu já fiz tantas coisas horríveis. Ah, mas Deus esquece, você não se converteu, se batizou, mas mesmo depois do batismo, Tiago, eu fiz tantas coisas das quais eu me envergonho. Qual que é a promessa da pergunta 3? Vamos lá? Temos aqui o verso de 1 João capítulo 1, versos 7 a 10. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E a lição faz 3 perguntas que vão nos guiar na interpretação desse texto. O que esse texto nos ensina sobre natureza humana, o perdão de Deus e o poder divino em nossa vida? Primeiro, a natureza humana é depravada, inclinada ao mal. Nós nascemos com inclinação ao egoísmo e desde muito cedo quebramos a lei de Deus, infelizmente. E Deus nos dá chances e nós violamos essas chances e temos o nosso registro todo manchado de pecado. A Escritura diz que todos pecaram. Então, nós precisamos primeiramente reconhecer a nossa pecaminosidade diante de Deus. Precisamos reconhecer a altura dos seus mandamentos, a elevada lei que Ele nos propõe e a nossa pequenez, a nossa depravação. Tem pessoas que não reconhecem a sua depravação, não reconhecem o seu pecado, não reconhecem o seu egoísmo, não possuem nada para confessar. E se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não teremos a oportunidade de receber o perdão, porque o perdão mediante a condição de confissão. Existem outras condições na Bíblia, esse texto aqui declara: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando Jesus perdoa, Ele coloca sobre você os seus mantos, o manto de justiça dele, e considera você puro como os santos anjos que nunca pecaram. Agora veja o verso 1, então, que ele vai nos responder sobre o poder divino em nossa vida. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Olha a condição novamente, partícula C. Nós recebemos o perdão, Cristo nos considera como santos anjos que nunca pecaram e Ele nos pede o quê? Ande na luz. E se nós andarmos na luz, como Ele nos ensina, como Ele é nosso exemplo, né? Mantendo comunhão uns com os outros, o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Tiago, eu já não fui purificado ali por ocasião quando eu pedi perdão? É aí que entra a nossa crença sobre o juízo investigativo que Cristo faz lá no santuário celestial. Vou referir rapidamente aqui com um exemplo da parábola de Mateus capítulo 18, quando um servo que devia milhões ao rei, ele pede perdão. E aí o rei lhe perdoa toda a dívida, mas aquele servo não perdoa o seu conservo que lhe devia uns 50 reais. Então o rei manda prendê-lo e diz assim: não lhe perdoei eu toda aquela dívida, mas você não usou de misericórdia, você não perdoou.
E aí Jesus termina a parábola dizendo assim: assim também vosso Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Deus nos concede o perdão para quê? Para sermos igual a Cristo, para andarmos como Ele está na luz, para praticarmos as mesmas obras de beneficência, para sermos misericordiosos, para perdoarmos aos outros, para termos comunhão na igreja, para não ficarmos em briga, ok? E então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas já não havia sido purificado? Sim, de maneira provisória. Quando chegarmos no juízo, Deus vai olhar, olha, o Tiago pediu perdão, eu lhe dei o perdão, ele andou na luz, ele realmente valorizou aqui essa mudança, né, que ele foi revestido de Cristo, não era Cristo que habitava nele, realmente ele deixou Cristo habitar nele, ele foi um novo homem revestido, eu estou esquecendo o texto aqui de Efésios 6, em justiça e retidão procedente da verdade. Pronto, ele foi esse novo homem. Olha, ele foi. Então, olha, o sangue de Cristo vai ser aplicado à expiação para purificar todos os pecados. Você tem que ter fé nisso. Agora, se você faz igual aquele marido que não é fiel à esposa, ele pede perdão e continua praticando adultério, pede perdão, aí o seu perdão é só de boca. Aí você vai ter os seus pecados, né, desperdoados por ocasião do juízo. Muito sério isso, ok? Então, confessarmos os nossos pecados e crer no sangue de Jesus que nos purifica de toda injustiça, mas a partir de agora que nós possamos andar na luz. Ainda na parte de segunda-feira, destaco o texto de Neemias 12:30, que aparece no primeiro parágrafo, onde os sacerdotes e levitas se purificaram antes de ministrar ao povo. Vimos que nós cometemos muitos pecados, temos um registro terrível, mas Deus nos purifica de toda injustiça, Ele nos transforma e agora nós podemos servir e ministrar a verdadeira adoração a Deus. O que eu gostaria de destacar aqui? Quando você sobe à frente da igreja, você não pode subir com o coração poluído, com a mente carregada, com pecados conscientes não confessados. Você não pode subir, pegar um microfone para pregar, acobertando um adultério na sua vida. Você não pode participar de um ministério de louvor, do serviço de adoração aos cânticos do Senhor, na prática da fornicação com o seu namorado ou com a sua namorada. Você não pode participar à frente sendo infiel nos dízimos e nas ofertas. É necessário uma obra de purificação daqueles que vão ministrar o louvor, o culto, daqueles que estarão liderando o povo de Deus. Tiago, mas até a questão do dízimo Tiago, mas o dízimo nos torna moralmente imundos? Sim. O que diz lá em Malaquias? Roubará o homem ao Senhor? Então, diante dos homens, o dízimo não constitui um ilícito, mas perante Deus é um crime de furto. Roubarás o homem ao Senhor? E vocês dizem, em que te roubamos? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Precisamos confessar todos os nossos pecados e mudar a nossa vida antes de subirmos à frente. Não podemos carregar manchas morais, pecados não confessados, porque corremos o risco de sofrer a mesma condenação àqueles sacerdotes, os filhos de Eli, os filhos de Arão, que foram ministrar ao Senhor sem se purificarem antes disso. Reflita muito nisso, pense nisso. Vamos então para a parte de terça-feira, 2 grandes coros de ação de graça. Nós já lemos um pouco de Neemias 12, era a reinauguração do muro, foi organizada uma grande procissão, essa procissão foi dividida em 2 grupos e eles arrodearam, como diz lá no Ceará, a cidade de um lado e de outro. Neemias ia adiante de uma procissão, Esdras ia diante de outra, e eles se encontraram no templo, e ali com os sacrifícios, com os instrumentos de Davi, o homem de Deus, né? Eles também fizeram uma reforma musical para eles deixarem as músicas que eles haviam aprendido lá em Babilônia, mas agora eles iam usar os instrumentos de Deus, a música de Deus, de acordo com as orientações de Davi. E aí, a pergunta 4 diz, por que a música foi uma parte tão importante da celebração? Porque ela está ligada aos momentos de adoração do povo. Já comentamos isso aqui, ela concretiza todo aquele louvor que nós fazemos durante a semana, toda a adoração da nossa vida é concretizada em um momento visível onde você com a sua boca pronuncia um louvor a Deus. E o interessante aqui, agora que você tem que perceber essa conexão, que ela não está declarada na lição, mas eu tenho certeza que esse era o objetivo do autor. Olha o título de terça. 2 grandes coros, 2 grandes coros. Aí você vai na pergunta 5. Quais exemplos bíblicos em que a música desempenhou um papel importante na adoração?
E aí ele cita 3 textos. O texto de Crônicas, ele nos despista aqui do que o autor procurou revelar. Vamos nos focar no texto de Êxodo 15 e de Apocalipse 15. Todos dois capítulo 15, até uma coincidência, né? Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ok? Moisés havia sido libertado por Deus em um dos maiores milagres, que foi a abertura do Mar Vermelho. E escaparam da escravidão do Egito. Enfrentaram o faraó e Deus os livrou. Agora Apocalipse 15, 2 a 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro. Olha que conexão incrível! O Apocalipse ressalta o cântico dos remidos, tendo o cântico de Moisés como um tipo. O cântico que Deus lançou no mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Agora eles estão diante do mar de vidro, e Deus lançou no lago de fogo quem? A besta, o falso profeta, aqueles elementos perseguidores do povo de Deus no livro de Apocalipse. E o que é que eles cantam? O cântico de Moisés é um cântico de livramento, o cântico do Cordeiro é um cântico de vitória. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus. Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. O cântico de louvor a Deus, ele é uma recapitulação dos feitos de Deus pelo povo. Por isso a lição destaca que Israel estava sempre relembrando o que Deus fez pelo povo, e assim a fé deles era aumentada. Não deveríamos recapitular os feitos de Deus na nossa vida, os feitos de Deus na sua igreja? Não precisamos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maravilhosa maneira que Deus guiou a sua igreja no passado. Se lembrarmos como Deus nos guia no passado, não temos a temer no futuro. Esse é o problema, não podemos esquecer do passado. Mas se nós louvarmos os feitos do Senhor em nossa vida, nós sempre teremos um futuro certo, definido e claro na volta de Jesus. Quarta-feira, sacrifícios como parte da adoração. Temos aqui a pergunta 6 e a pergunta 7, falando do Cordeiro. Nos dias de Neemias, eles faziam sacrifício por quê? Porque era importante você estar moralmente limpo diante de Deus. Então, um cordeiro tamino, um cordeiro perfeito, era oferecido, o povo era purificado e podia render um louvor perfeito a Deus, porque eles estavam olhando para o futuro, quando Jesus pagaria o preço dos seus pecados e eles seriam aperfeiçoados no amado. Então, o sacrifício faz parte do louvor a Deus, ainda mais a ideia da oferta queimada, o holocausto, que representa todo o nosso ser, toda a nossa vida, tudo que somos queimados, uma oferta viva. Lá em Romanos 12, Paulo diz que somos sacrifícios, né? E devemos oferecer o nosso culto, que é o nosso sacrifício, que é o nosso culto racional. Olha que interessante, como o culto racional lá em Romanos 12, né, onde Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos, transformai-vos, não vos conformeis, você é um sacrifício. E aqui o povo oferecendo um sacrifício para realizar um culto, para realizar o cântico, tudo está interligado, ok? Agora, na pergunta 7, a lição diz assim: quem era o Cordeiro? Cordeiro ali em João, Jesus é o Cordeiro de Deus em João. Em 1 Coríntios 5, 7, ele é o Cordeiro imolado, o Cordeiro da Páscoa, que Cristo, nosso Cordeiro, foi imolado, e agora você deve ser uma nova massa, lançando o fermento do pecado para fora. Olha que símbolo interessante. Eu também não te condeno, perdão dos pecados, vá e não peques mais. E agora os remidos em Apocalipse cantam o quê? Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro porque ele é a causa por estarmos aqui. Então, toda adoração está ligada ao Cristo que havia de vir, ao Cristo que veio e ao Cristo que nos redimiu. Estaremos no céu louvando ao Senhor. Aqui, no último parágrafo da lição de quarta, devemos nos aproximar de Deus com admiração e reverência. Eu gostaria de citar aqui o livro Adoração,
do Levi de Paula Tavares, onde ele utiliza o exemplo de que o pescador, ele tira o seu sustento do grande oceano e o pescador, ele sente um temor pelo oceano. É o sustento da sua vida, da sua família, ele está todos os dias em contato com o oceano, ele conhece as marés, ele conhece as ondas, mas ele tem um profundo respeito, porque ele sabe o tamanho do oceano e o seu tamanho pequenino, o tamanho ali do pescador artesanal, e que uma onda pode virar o seu barco. Então ele tem uma reverência, uma reverência entre aspas, não é uma reverência cultica, é uma reverência pelo oceano, pelo qual, por quem lhe sustenta, ele admira, mas pode vir fazê-lo a naufragar. Então é interessante, nós nos aproximamos de Deus com a admiração, reverência, e o medo, um medinho como o medo do pescador, também faz parte disso. Esse medo não nos deixa tristes, mas esse medo nos deixa contritos, como o próprio Moisés, ao chegar perto do Monte Sinai, diz Paulo, ou o autor de Hebreus, no capítulo 12, Moisés disse, estou assombrado, estou tremendo pela grandiosidade de Deus. Salmo 95 demonstra que o verdadeiro ato de adoração envolve a convocação para cantar, uma exclamação de alegria, tocar músicas, bem como o curvar-se e ajoelhar-se, o prostrar-se diante de Deus. Muito cuidado, meu amigo, com a adoração, porque existem duas maneiras de adorar a Deus, a de Abel e a de Caim. Veja o que eu li na internet um dia desses e trago aqui como perguntas para reflexão. Se cada um adora a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecerem fogo estranho? Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca para impedir que, quando os bois tropeçaram, que tudo caísse? Ele não estava ajudando a Deus? Se o que vale é fazer a obra de Deus, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifícios, enquanto Samuel demorava a chegar? Lembra da história? Procure lá. Samuel, ele se apressou, como o exército estava o abandonando, ele falou, vou perder a guerra, eu preciso fazer a obra de Deus, ele faz o sacrifício. E depois Samuel repreendeu. E se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a Caim? Isso nos faz pensar, ele recebe todo tipo de adoração? Acho que não, porque ele rejeita algumas adorações. Então qual que é o critério? Qual que é um elemento objetivo para dizer assim, até que você pode ir daqui para frente, você não pode passar? Meu irmão, está aqui, ó, leia o manual, leia os livros que eu indiquei, o livro do Leandro Dalla, o livro do pastor Vanderlei Dornelles. Leia, pesquise, estude, não confie a sua adoração à explicação de outras pessoas. Você tem que ter intimidade com Deus e saber o que o Deus agrada. Sabe por quê? Porque a adoração é oferecida a Ele. Talvez não é a sua preferência, o seu gosto, isso consiste o que é adoração. Nós fazemos algo a Deus, nós prestamos o serviço e um culto, ok? É para Ele, não é para nós, não é para nenhum, não é para Maria, não é para o José, não é para nenhum membro, é para o próprio Deus. Quinta-feira, sacerdotes e levitas como parte da adoração. Porque o povo ficou alegre, porque os sacerdotes ministravam. Isso está aí, ó. Vamos dar uma olhada? Neemias 12:44. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras do tesouro, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem ali no templo, das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre. Por que Judá estava alegre? Porque os sacerdotes e os levitas ministravam. Eu me lembro quando eu era criança e o pastor vinha à minha casa. Até hoje, quando o pastor vem à nossa casa, é um motivo de alegria, de satisfação. Quando o pastor vai pregar na nossa igreja, é um culto especial, veio o pastor. Da mesma forma, o povo se alegrou porque os levitas ministravam, os levitas cantavam, os levitas faziam o serviço do templo. Agora, os levitas precisam comer. E Paulo diz, não ate a boca do boi enquanto debulha. Por acaso é de bois que Deus se preocupa? Não, Deus se preocupa com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós precisamos manter a casa de Deus em funcionamento. Nós precisamos sustentar pastores e obreiros designados por Deus a pregar o evangelho ao redor do mundo. E essa é a comparação que a pergunta 9 faz. Se você não entendeu por que ele citou Hebreus 9, porque ali Hebreus 9 compara o santuário terrestre
com o santuário celestial. E ele compara Jesus Cristo está lá no santuário celestial com os sacerdotes terrestres. Hoje nós não temos um mediador, um sacerdote que é ungido ali com o óleo, mas nós temos os pastores e ministros e eles devem ser sustentados com os nossos dízimos e as nossas ofertas. É um ato de adoração. Quando não damos os dízimos e as nossas ofertas, nós estamos dizendo que existe algo que merece mais os nossos recursos, que é a casa de Deus. Nós estamos dizendo que as nossas afeições não estão completamente ali. E é um mecanismo de proteção à casa de Deus. Você entendeu por que o manual diz que nós não devemos participar à frente quando não damos os dízimos e as ofertas? Está no manual da igreja, isso é norma da igreja. Por quê? Porque é o seguinte, é para participar à frente quem tem o coração dentro da igreja. Quando não damos os dízimos e as ofertas, há um problema. Alguém está recebendo um recurso que deveria ser dado a Deus. Alguém está em primeiro lugar ali no seu coração. Então a sua devoção pode não estar totalmente firme ali com Deus. Então a proteção da igreja aqui, se a pessoa não está sendo fiel nos dízimos, ela não vai atuar na frente. Mas aqueles que atuam na frente estão sendo fiéis nos dízimos. Então a igreja de Deus pode ter essa segurança de que está sendo guiada por líderes fiéis, líderes consagrados, homens cheios do Espírito Santo, dispostos ali, preparados, capacitados para carregar a arca. Último parágrafo, e eu faço um apelo aqui para você. Sem dízimos e ofertas, não há uma igreja mundial organizada. A igreja adventista não é uma igreja local, não é uma igreja regional, mas é um movimento mundial organizado com associações, com uniões e missões, com o objetivo de pregar o evangelho a todo mundo. E eu gostaria de compartilhar com vocês a situação da igreja em outros campos, para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo e sermos liberais nos nossos dízimos e nas ofertas. Isso aqui é a sede de uma associação na África. Vamos agora ver como são as igrejas. Não é sempre como as nossas igrejas. Veja aí, essa igreja não tem paredes, não tem bancos, não tem energia elétrica, só tem culto no sábado de manhã, ok? Vejamos aqui as pessoas dentro da igreja apinhadas, apertadas, mas estão alegres por quê? Porque os levitas, porque o pastor, porque estão recebendo a ministração da palavra de Deus. Eles não possuem sequer Bíblia, pessoas com muitas dificuldades. Olha só como é a casa de um pastor. Vamos ver aqui dentro, isso é um pastor da nossa igreja, pastor adventista, não possui mobília, não possui cama, ele dorme ali em uma esteira. Não deveríamos nós nos compenetrarmos disso e falarmos, eu vou ajudar a igreja de Deus, eu vou devolver o meu dízimo para fortalecer a igreja de Deus na Índia, na China, no Oriente Médio, na África, nos locais pobres. Quem irá levar as boas novas precisa de alguém que vá, mas precisa de alguém que financie também. Isso aqui é outra casa de pastor. Veja por dentro, veja a alegria desse homem aí, mas numa casa talvez muito mais simples que a nossa. Vejamos aqui uma conferência, onde a igreja realizou, não havia um local para abrigar todas essas pessoas, elas ficaram embaixo de árvores e elas estão alegres porque estão ouvindo a pregação da palavra e ao fim da conferência elas são o quê? Batizadas, onde a igreja, que não é uma igreja local, não é uma igreja regional, está cumprindo a missão, ide a todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando e batizando. Você é convidado para adorar a Deus por meio dos seus dízimos e das ofertas. Será que não é hora de você renovar o seu pacto com Deus? Eu já sou ofertante, talvez você aumente o seu pacto. Ainda não sou? Faça o compromisso. Seja fiel nos dízimos e das ofertas, porque essas pessoas precisam conhecer a Cristo. Elas precisam ouvir a mensagem e elas vão se batizar. E quem sabe um dia você encontrará no céu alguém que lhe dirá, você não me conhece, mas foram os seus dízimos e as suas ofertas que me enviaram um missionário. E esse missionário pregou a minha casa e agora a salvação eterna penetrou em meu lar. Salvo eternamente eu e a minha família, porque alguém financiou a obra de um missionário, alguém financiou livros, alguém financiou a construção de uma igreja, alguém ajudou para que a mensagem do reino fosse a todo mundo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Amém.